não. Lavoisier mefistofélico quer defender a merda do Nietzsche. Ele tá falando assim, o ponto do Nietzsche não é descritivo ao invés de prescritivo? Não é prescritivo, é claramente prescritivo, porque ele tá brigando com o que ele chama de moral do escravo, então ele tá dizendo, parem de ter essa moral. Por isso que não tem como você dizer que Nietzsche não é um moralista. Nietzsche é um moralista. Ele tá brigando com uma moral pra pôr outra. Qual? A da vontade de potência. Ele tá É muito charmoso o Pedro passando raiva, né, gente? Eu particularmente gosto, tá? Acho bem interessante, assim, porque a gente tá realmente, né? Isso mostra certo engajamento com a busca por um mundo melhor, né? Embora a gente possa discordar, a gente tá querendo um mundo melhor e a gente passa raiva, né? Quando a gente sente que a gente tá afastado dele, tá? Sim, Nietzsche é um moralista, e a moral da vontade de potência, tá? Até porque, e eu já venho falando isso nos outros vídeos, né? Eu reitero, eu realmente, a gente pode discordar do que seria essa vontade de potência, mas é a moral da vontade de potência, é a moral afirmativa, sabe? E a humanidade é uma enorme vontade de potência. E a humanidade, se ela entrar numa lógica cooperativa, que nós somos seres, né, naturalmente muito mais cooperativos do que competitivos. A gente ainda precisa falar de natureza humana, dá para fazer falar muito sobre o que seria uma visão pós-moderna e o que é a visão da ciência, tá? Assista Naruhodô, o próprio Naruhodô, que eu já falei do Altai de Souza, né, que é um cientista que eu admiro muito, ele tem um episódio sobre como nós somos naturalmente muito mais cooperativos do que competitivos. A competição é contingente, tá? Ela até cumpre uma função importante, mas ela é contingente, tá? Então, e nós vivemos, né, nesse mundo capitalista que tira a potência da humanidade. Você tá entendendo? O capitalismo tira a sua potência. Por que tá todo mundo com algum tipo de doença psíquica? Por que tá todo mundo triste, depressivo, ansioso? Porque o capitalismo tira a nossa vontade de potência. Então, sim, é uma moral dos senhores, é uma moral afirmativa, tá? A moral dos senhores é um termo péssimo, né? É uma moral afirmativa, é uma moral da vontade de potência que a gente quer potencializar a humanidade na lógica da cooperação, com um pouco de competitividade. Tem que ter um pouquinho de competitividade, tem que ter ali uma pimentinha ali pra gente, porque a gente é treteiro, né? Isso que tá acontecendo aqui entre eu e o Pedro, que eu espero que a gente consiga, inclusive, jogar nessa moral da potência. Eu e o Pedro, né? Eu e o Pedro se potencializando num debate que tá acontecendo, né? O Pedro faz as lives, eu faço vídeo, enfim, cada um à sua maneira, né? Eu quero que ocorra live, então, se duvidar esse vídeo vai ao ar, já correu live, sei lá, mas enfim, potencializar as coisas mesmo. É uma moral da vontade de potência, com certeza, com certeza. Isso tá em Nietzsche, isso vai para Foucault, isso vai para Deleuze, isso vai para os pós-modernos. A gente não está buscando que a nossa moralidade, tá? Que qualquer que seja ela, então, no caso, o meu, ela é muito parecida com a moralidade marxista, anarquista, que busca, então, emancipar a humanidade, tá? Por isso que eu me digo um iluminista pós-moderno, porque eu quero emancipar a humanidade, eu quero fazer parte da emancipação, né? Não sou eu que vou emancipar a humanidade, eu quero fazer parte dessa emancipação sem prestar contas a nenhuma moral, um Deus, uma razão pura ou alguma coisa, tá? Então é uma moral da vontade de potência, sim, que está em perfeita harmonia com o marxismo, o anarquismo, o que a gente, para mim, Daniel, para Daniel Cidade, o que a gente deveria estar discutindo é estratégia. É estratégia. Daí o leninista, o trotskista, o anarquista, o próprio pós-moderno, né, vão discordar. Tá? Vão discordar de estratégia. Para mim, o que a gente devia estar discutindo é estratégia. Tá? Eu vou discutir verdade. A gente vai discutir verdade porque potencializa, porque vocês têm ansiedades com o conceito de verdade, porque o Pedro está gerando ansiedade com o conceito de verdade e com pós-modernos, né? Então a gente vai discutir. Mas para mim, a gente deveria estar discutindo estratégia. Como que a gente derruba a classe dominante? Como que a gente acaba com o racismo, com a luta de classes, com a luta entre gêneros, enfim, qualquer que seja o sistema de opressão, eu me ponho do lado dos oprimidos, mas não numa moral dos escravos, numa moral dos senhores, numa moral da potencialização da vontade de potência. Brigando por uma moral, contra uma moral, e tá dizendo, essa moral é uma merda, precisamos de outra. Ele é um moralista. Isso é muito claro.
Para além disso, tá errado você também, como você diz assim, quem vencer é quem mente, só apontando isso. O mais forte não impõe a vontade, como em Trasímaco. Trasímaco não defendia isso. Você leu a porra da República. Trasímaco não defendia isso. Na República, Trasímaco é uma personagem de Platão para apresentar que certas pessoas, quando elas dizem isso, que elas dizem assim, moral é o interesse do mais forte. Veja, vocês, é isso que eu tô falando de tuiteiro pós-moderno, que não lê porra nenhuma. Não tô falando de você lá fazer, mas eu já vi isso aqui circulando na internet desses merdas. Veja, sabe com quem que Nietzsche é comparável da filosofia antiga? Que é de Platão? Cállicles. Nietzsche não é Trasímaco, Nietzsche é Cállicles. Vocês não têm nem interpretação de texto elementar. Trasímaco é uma personagem de Platão, que ela está representando o seguinte, vou te explicar. Um cara que defende o seguinte: vocês têm que ser imorais. Essa é a defesa do Trasímaco. Só que ele não tem coragem de dizer isso no início. E aí ele fala: moral, na verdade, é o interesse do mais forte. Porque nas sociedades se impõem certas pessoas que se transformam em estrutura de poder e começam a pautar a moral de cima para baixo. E quando a gente encontra um bandido que rouba alguma coisa na rua, a gente fala bandido. Mas se é esse cara que se estabeleceu no poder e saqueia outra cidade, a gente fala rei. Entendeu? Então ele diz, a afirmação dele é o seguinte: na estrutura política, a moral que a gente tem como certo e errado é fabricado por dono do governo. Então o democrata, quando ele chegar lá, ele vai dizer: o bom é a democracia. E ele vai estabelecer isso de cima para baixo normativamente. Quando ele chegar lá como aristocrata, ele vai dizer: o bom é a aristocrata. E ele vai colocar a aristocracia de cima para baixo. E você que está de baixo vai achar tudo aquilo bonito porque você está embaixo desse sistema. E o sistema acaba se impondo numa legislação normativamente, que é a implicação moral que ele está querendo pôr. Só que não é isso que Trasímaco quer defender. Porque o que ele quer defender não é só do ponto de vista de lá de cima, ele quer defender isso do ponto de vista da sua vida pessoal moral. Então Sócrates empurra o Trasímaco para admitir que o que ele quer defender, na verdade, é que, no fundo, todos nós perseguimos nossos interesses próprios. E, portanto, ele admite que o que ele está defendendo é: sejamos imorais o tempo todo. Perfeito, perfeito, tá? Perfeito. O Pedro está preocupado com interpretar Platão, interpretar porque Platão construiu um personagem, o Pedro está bem ciente disso. Platão construiu um personagem fictício chamado Trasímaco. Pode ser que Trasímaco existiu, pode ser que Trasímaco pensava algo parecido disso, pode ser que não, tá? Então, assim, o Trasímaco, na República, tá? Ele defende a perspectiva do imoralista, tá? Mas o que ele fala, né? Moral é a conveniência do mais forte, tá? E Platão vai bater. O que Platão tá fazendo, né? Na minha opinião, chutando o cachorro morto, né? Batendo em espantalho. Ele constrói, Platão faz isso o tempo todo. Ele constrói os seus espantalhos, e bate neles. E daí Sócrates sempre vence. Sócrates, né, que é o personagem de Platão, também não é Sócrates real, né? Então Sócrates sempre vence. O Sócrates é sempre que eu dialogo comigo mesmo, eu venço, né? Sempre que eu dialogo comigo mesmo. Qual que é o problema? O problema é uma tradição da história da filosofia que diz que Platão, né, então defendia isso e os sofistas defendiam aquilo. E daí você vai ler, como é que você vai ler os sofistas? Através do próprio Platão, né? Claro que existem algumas coisas dos sofistas, que daí já não é a mesma coisa, e daí já não é esse espantalho ruim que está sendo lido, né? Que está sendo apresentado. Mas assim, uma tradição que diz, ó, o Trasímaco pensava assim. Não, o Trasímaco, a gente não sabe como é que o Trasímaco pensava. A gente não tem a obra do Trasímaco aqui na mão para dizer como é que o Trasímaco pensava. O Pedro está ciente, essa eu sei que ele concorda comigo. Tá? Então, bom, talvez ele não concorde, né, o quão é ruim esse espantalho, né? Mas é o que Platão faz e a gente ensina nas universidades que os sofistas pensavam de tal maneira e que o Platão venceu. Nenhum professor veio me falar assim, gente, é óbvio que Platão venceu, né? O cara escreveu os dois lados. Você tá entendendo? Então, sim, o Pedro está certo sobre o Trasímaco representar o lado da imoralidade. A grande questão é que ele bateu em cachorro morto, né? O pós-moderno não defende o lado da imoralidade. O pós-moderno defende uma leitura alternativa, que não é o que Platão queria dizer, né? Que daí seria um personagem real, que defende realmente algo sensato e difícil de derrubar, que é o Trasímaco na condição de Maquiavel, tá? O Trasímaco ele vai ser aproximado de Maquiavel, que o Maquiavel é o cara que tá dizendo, gente, eu não tô aqui para dizer o que eu acho que o mundo deveria ser, eu tô para dizer como é que o mundo é. Então, não importa se o governante ele é uma pessoa honesta, que acredita na religião, o que importa é que ele pareça ser.
né? E daí você sabe, você vive no mundo hoje. O Maquiavel escreveu em 1512 foi publicado, se eu não me engano, 13. E você vê isso todos os dias, né? Nos Pablo Marçal, nos Silas Malafaia, nos Bolsonaro da vida. Você sabe que as coisas são assim. Não importa se a pessoa acredita na religião e blá blá blá. Tá cheio de pastor ateu por aí, ou que tá cagando pra religião. Tá cheio de corrupto falando em combate à corrupção. A gente tá pegando muitos corruptos falando em combate à corrupção, porque as coisas são assim. Então, Trasímaco, numa leitura alternativa, tá? Numa leitura que agora a gente tem um adversário para Platão. Agora o Sócrates não venceria esse debate, tá? Se Trasímaco fosse Maquiavel, Sócrates não é páreo para Maquiavel e Sócrates não seria páreo para Trasímaco. Trasímaco está falando que a moral é aquilo, a conveniência do mais forte. Trasímaco também é Marx. Quando Marx e Engels falam que os valores dominantes da sociedade são, em todas as épocas, os valores da classe dominante, eles estão sendo essa visão, essa versão de Trasímaco, e eles estão sendo maquiavélicos. Eles estão dizendo que moral, ou outros valores, tá? Ou outros valores, né? Os valores estéticos e blá blá blá, tá? E essas coisas dependem das relações de poder. Quem tem o poder de difundir essas coisas, né? Então, se você, como o Pedro falou ali, o democrata vai lá, a visão é democrática, os valores dominantes são democratas. Monarquia, os valores dominantes são monarquia. Claro que num diálogo, né? Claro que numa existência dialética de uma sociedade que está sempre se renovando, o mundo está sempre se renovando, as relações sociais estão sempre se renovando, isso não possui estabilidade e por isso a gente luta, porque a gente sabe que os valores morais dominantes, as relações de poder dominantes de uma sociedade não são estáveis e a gente quer aproveitar essa instabilidade para derrubar a classe dominante. Tá? Então, Trasímaco, Maquiavel, Marx, Engels, Foucault, tá? Todos são moralistas em algum grau, né? O Nietzsche também. Todos são moralistas, divergimos na moral, divergimos nos valores morais, vivemos séculos de distância, divergimos nos nossos valores morais, mas eu e o Pedro não divergimos tanto nos nossos valores morais, a gente está do mesmo lado. A gente está discutindo, né? A gente está discordando em estratégia, tá? Então, assim, sim, o Trasímaco sensato representa, que não é o Trasímaco de Platão, representa sim uma visão pós-moderna de moralidade, tá? Quem tem o poder dita as regras do que é moral e do que não é. Por isso que até hoje a gente tem essa porra desse bando de falcatrua com a Bíblia na mão, falando que não pode ser homossexual, falando isso, falando aquilo, que não tem, inclusive, nada a ver com a pessoa que eles dizem seguir, né? A gente vai, porque você não tem nada a ver com Jesus. Não tem mesmo, porque Jesus era alguém que tinha uma moral 2000 anos atrás e estava lutando por uma série de interesses, numa série de relações de poder há 2000 anos atrás. Então, de fato, o que estão fazendo, né, a Bíblia embaixo do braço, é entender que a estrutura de poder platônica do mundo das ideias, que vira cristã, etc., se mantém dominante. É isso que interpela, então, a grande potência da humanidade nesse sistema de dominação, e nós pós-modernos, junto com marxistas e junto com anarquistas e afins, a gente quer destruir essas relações de poder e criar uma outra moralidade. Tá? A grande questão é que eu, enquanto pós-moderno, sei que eu quero que nós coletivamente criemos uma nova moralidade, tá? Uma moralidade que sirva para a humanidade inteira, não para uma classe dominante. E o Pedro acredita muito mais em termos de verdadeiro e falso, que, né, uma verdade ou uma razão ou uma ciência que vai descobrir algum tipo de verdade. Não sei, eu precisaria ouvir melhor o Pedro para entender no que ele acredita, porque o Pedro tá muito falando no que eu acredito, muito batendo no que eu acredito e falando pouco no que ele acredita, e eu gostaria de convidá-lo a me explicar melhor. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.